Não havendo profecias, a igreja se corrompe. Por quê? Porque ela olhando para a situação do mundo, ela olhando para a sua situação e falando assim, mas para que tudo isso? Como ela vai perseverar? E ela persevera porque sabe que as coisas não se acabam aqui, que ela quer ficar com o seu Senhor e que o seu Senhor virá novamente para resgatá-la. Isto é profecia. Mas alguns vão falar o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, vai dizer assim, o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então eles vão falar o seguinte, tá vendo? Passou, cessaram, não há mais profetas no dia de hoje. Porém, eles ignoram o próprio contexto dessa passagem. Quem é sensacionista, pega este versículo, tira o versículo do contexto. Porque se ele olhar mais um pouco à frente e chegar no verso 10, ele vai encontrar a seguinte afirmação, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Ora, do que ele está falando? O que é completo? É o próprio Senhor Jesus. Ele está falando da volta de Jesus. Então, não é algo que já aconteceu, é profecia. Ainda vai se cumprir. Enquanto não se cumpre, a profecia tem todo o valor. E não só a profecia escrita, não só a profecia escriturística, a profecia no dia a dia faz parte da promessa do Senhor. Afinal, usando o profeta Joel, no capítulo 2, Deus, ele declarou, sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, visões. Então, queridos, o que ele está declarando? Ele está declarando que as profecias, elas seriam para o tempo do fim. Porém, o que acontece? Nas escrituras hebraicas, o chamado Antigo Testamento, sempre havia alguém que se levantava e falava, assim diz o Senhor. Isso era uma evocação de autoridade. Quem falava desta forma para falar o seguinte, olha, as minhas palavras são as palavras do Senhor. Isso era uma autoridade tão grande como de fato vinha da parte do Senhor, que grande parte do chamado Antigo Testamento é formado pelos profetas, escritos dos profetas. Você tem aí Daniel, Jeremias, Isaías, você tem Ezequiel, você tem todos os profetas menores. O pastor Misael falou até mesmo, né, o livro, a Torá, o livro da lei, na verdade foi escrita por um profeta, Moisés. Até os Salmos são um livro profético. Então você veja, naquele tempo, né, era indiscutível a autoridade do verdadeiro profeta. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Tem muitas pessoas que elas usam os textos bíblicos e vão dizer assim, não, mas aqui eu tenho a autoridade do Senhor. Mas é preciso esclarecer aqui que Deus levantou na igreja para governar a igreja local, para conduzir a igreja local, não profetas, mas presbíteros, pastores, diáconos, obreiros. São esses que Deus levanta e coloca na mão deles a direção da obra do Senhor.